Teoria do rosto único. Todos os humanos são apenas variações de uma só face. Gente, vocês já repararam, em meio de bilhões de rostos no mundo, você encontra alguém que parece assustadoramente parecido com outra pessoa que você viu ontem, em outro país, até mesmo em sonhos. Isso não é apenas coincidência, tá? Pode ser muito mais profundo. E se existisse uma única face humana, um protótipo arquetípico que parece de forma variada por todo o planeta. Essa é a essência da chamada teoria de rosto único, tá? Uma hipótese que mistura genética, posicionamento coletivo, arquivos forenses e até engenharia social. Tudo começa com a genética. Nosso DNA contém sequências que regulam estruturas faciais, posição dos olhos, tamanho do nariz, formato da mandíbula. Agora imagine milhões de pessoas compartilhando migalhas dessa sequência. E cada combinação a gente acaba produzindo traços faciais, tá? Que se repetem. Isso explicaria um pouquinho apenas, certos parecidos por aí. Mas não é o suficiente para tudo que a gente percebe. Porque você já viu alguém que parece exatamente outra pessoa que nunca viu antes? Isso passa de coincidência, tá? É sincronicidade facial. Pesquisadores de reconhecimento facial passaram anos analisando rostos em IA, tentando mapear padrões universais. E, pasmem, descobriram que há aproximadamente 40 pontos específicos em volta só da boca, dos olhos, testa e queixo, que podem sim combinar de forma quase ilimitada. O que isso significa que, mesmo sendo diferentes, muitos rostos são combinações de fragmentos compartilhados. Mas, ainda assim, por que certas combinações recriam formas que nos parecem familiares de formas perturbadoras? A psicologia tem outra pista, tá? E ela é bem intrigante. O efeito da familiaridade. Quando você reconhece alguém que lembra outra pessoa, seu cérebro aciona memórias até inconscientes. É por isso que a semelhança facial mexe com os sentimentos antes mesmo de você perceber. Daria para manipular isso, tá? Nada impede um sistema, seja publicitário, político ou social, de explorar rostos com formatos que consolam ou incomodam conforme desejarem. Essa teoria, gente, se agrava quando pensamos em engenharia social, tá? E se certos rostos estão sendo usados para criar empatia coletiva. Você já percebeu que muitos líderes globais parecem família? Com sobrancelhas similares, linhas de expressões parecidas, formatos protótipos de mandíbula. Já é banal, tá? No marketing de celebridades. Se você quer que alguém seja querido, selecione fotos com nuances certas de rosto. Mas, será que existe algo acima disso? Uma escolha facial inconsciente com um motivo que motive coletivo? Essa pergunta gera atenção, tá? Até quando podemos confiar no que vemos? Se seu cérebro reage positivamente a rostos familiares, você está sendo guiado por um padrão global. E não estamos falando só de reflexo, tá? Mas de manipulação silenciosa. Você reconhece os rostos, aceita narrativas. E de repente, as mensagens vêm embaladas em formas que parecem mais seguras. E tem mais. Essa teoria do rosto único tem ramificação que atinge a ciência forense, tá? Muitas polícias usam sistemas de reconhecimento que podem cruzar milhares de rostos por segundo. Mas, se a base genética de rostos humanos gravita em torno de um padrão central, os erros aumentam. Pessoas inocentes sendo identificadas, por exemplo, como culpadas. A tecnologia falha basicamente por quê? Porque somos todos variações de um mesmo molde. Há casos documentados de pessoas presas erroneamente, porque o sistema viu traços que correspondiam ao rosto de um foragido em vídeo, mas era apenas um ecossistema de quê? Variações. Isso quer dizer que a formulação da vitória forense no futuro depende de sabermos se somos todos clones faciais com permissão para erros em massa. Loucura, né? E aí entra os aspectos filosóficos, tá? E espirituais, é claro. Muitos místicos antigos falavam de um rosto divino. A ideia de que todos nós somos manifestações do mesmo arquétipo espiritual. O espiritismo brasileiro, por exemplo, descreve que o rosto do Cristo viria impresso em todos nós, mostrando que somos expressões do mesmo organismo espiritual. A teoria moderna do rosto único flerta com isso, tá? Mas em tônica genética. Chegamos agora a um ponto crítico. Se os nossos rostos são sim apenas variações de um mesmo molde genético, até onde então existe identidade? Até que ponto somos diferentes e até que ponto somos controle cientificamente projetados? E se um sistema quiser gerar líderes que gerem empatia instintivamente, teria que sintonizar o rosto e talvez já tenha feito isso. Agora vem a curva conspiratória, tá? Existem indícios de que bases de dados faciais usadas por empresas de raciocínio social já agregam dados biométricos de expressões faciais no TikTok, Instagram e câmeras municipais, tá? Não só para reconhecimento, mas para otimização de resposta emocional. Descobrir quais rostos produzem confiança ou medo, alegria ou generosidade, coletando traços que se repetem no rosto único. Aí, a gente cruza psicologia de massas com genética facial e produz líderes optimizados por algoritmos. Você já viu como certos rostos de empresa, ou melhor, imprensa, confortam mesmo quando falam de tragédia? Ou como certas pessoas nas redes parecem estar programadas para gerar likes? Isso não é sorte, tá? Pode ser teste sistemático do protótipo facial em massa. Uma prática quase invisível, mas altamente eficaz. E sim, isso é conspiratório. Mas
Já implementado, basta você ler relatórios de empresas como Clearview AI, que armazena bilhões de fotos e já vendem serviços para governos. Então, chegamos ao derradeiro ponto do vídeo. Todos somos variações de um mesmo rosto genético, e seu cérebro reconhece padrões. Ponto. Essa familiaridade pode ser explorada para manipulação emocional em massa. Governos, empresas e psicólogos podem otimizar mensagens baseadas em traços faciais. Essa prática já ocorre hoje em vigilância, propaganda e manipulação de opinião pública. E isso impacta na sua identidade, seus impulsos, sua liberdade emocional até seu destino. Se quiser, posso produzir um segundo vídeo ensinando como resgatar seu rosto autêntico, tá? Técnicas de fotografia, iluminação, poses e expressões para sair do padrão protótipo do rosto único. E também revelar as bases de dados que nos veem como dados. Comenta assim, quero o guia do rosto único, eu já vou entender o que você está pedindo, tá bom? E deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo que assustou com o próprio reflexo, tá bom? E se inscreve aí, porque se vamos ser rosto único, que seja do nosso jeito, não é mesmo?